Antes da ressurreição aplicada a nós, nós éramos culpados. Aos olhos de Deus éramos culpados. Mas em Cristo nós somos declarados justos. Por quê? Porque alguém pagou o preço por nós. A cruz era para nós, era para mim e para você. Mas Jesus pagou o preço por nós. E aí Paulo, tomado por essa verdade, escreveu lá no capítulo 8 de Romanos, no verso 1, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, viver em novidade de vida significa não viver mais sob culpa constante. Nós temos consciência que somos pecadores, que erramos, mas nós nos arrependemos. Pedimos perdão para Deus e abandonamos o pecado. Então, a culpa, ela não deve fazer parte da nossa vida. Toda vez que vier um pensamento de culpa sobre a sua vida, de acusação, aponte para a cruz, porque essa voz de acusação e de culpa não é a voz de Deus. Apocalipse fala do acusador dos nossos irmãos, que é o próprio diabo. O diabo é quem lança na sua mente esse pensamento de culpa. Você não precisa mais viver sob essa culpa constante. Não precisa mais viver sob uma condenação espiritual, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, é o que diz a palavra. E você não precisa, não pode e não deve se definir pelos seus erros do passado. Todos nós temos um passado, irmãos. Todos nós temos um passado que, se nós pudéssemos, nós apagaríamos. Nós voltaríamos lá e viveríamos de uma forma diferente. Nós não cometeríamos os mesmos erros. Você não é definido pelo seu passado. A sua vida ganha um novo sentido, um novo propósito, uma nova dimensão, a partir do momento em que você entrega a sua vida para Cristo. Eu estou falando para você que passou aqui nessa mensagem, que clicou aqui nesse vídeo, procurando por Jesus. Como aquelas 3 mulheres estavam ali, procurando por Jesus. A nossa identidade, depois da ressurreição, é mudada, é transformada. Nós não somos mais pecadores tentando melhorar. Nós somos santos. Somos filhos que foram justificados. E agora estamos aprendendo a viver como tais. Amém? Vamos cair em algum momento? Sim, vamos. Mas não vamos ficar prostrados ali no pecado. Vamos ter consciência do nosso erro, renunciar ao pecado, mudar de hábitos, mudar de atitude, procurar viver uma vida de santidade. Porque a ressurreição confirma que o pagamento foi aceito. O pagamento pela minha culpa, pela sua culpa, foi aceito diante de Deus. A ressurreição confirma isso. A ressurreição de Jesus não apenas serve para o nosso perdão, mas ela nos aceita. Ela nos insere em uma família. Romanos capítulo 6, verso 6, Paulo escreveu o seguinte: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Você pode ser tentado, você pode sofrer aí com a tentação. Ah, pastor, eu aceitei Jesus, mas eu vivo numa luta interna. Eu sei disso, porque eu também vivo. Mas nós não somos mais escravos do pecado. Deus nos deu poder de escolha. Antes do pecado, talvez alguns segundos antes, você vai ouvir uma voz na sua mente dizendo: você não é mais escravo disso. Você sabe que foi liberto. Você sabe que um preço foi pago pelo seu pecado. O velho homem foi crucificado junto com Jesus, para que o corpo do pecado seja destruído e nós não sejamos mais escravos do pecado. Antes,
o pecado nos dominava. Agora, ele pode até nos tentar, mas ele não nos governa mais. Porque quem governa a nossa vida é Jesus. Aleluia. Quem governa a minha vida é Jesus, irmãos. Nós podemos ser tentados de várias formas, por todos os lados, mas quem governa a nossa vida é Cristo. Então, viver em novidade de vida significa lutar constantemente contra o pecado, não fazer do pecado mais um estilo de vida e não normalizar aquilo que Cristo morreu para vencer. Amém? O mesmo poder que tirou Jesus do túmulo agora opera em mim e opera em você. O mesmo Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos tem poder de gerar vida em mim e em você. Louvado seja o nome do Senhor. Se você crê nisso, diga amém. Tem uma dor que não faz barulho, mas que destrói por dentro. É o casal que divide a mesma cama, o mesmo teto, mas não divide mais o coração. É aquele boa noite automático. A conversa que se resume a pagou a conta, buscou as crianças. Não tem mais como você está, de verdade, sabe? Ana e Marcelo começaram apaixonados. Eles conversavam por horas, riam juntos, sonhavam juntos. Só que os anos passaram. Vieram os filhos, as contas, as pressões. Marcelo se fechou. Ana começou a reclamar. E assim eles foram vivendo sem brigar muito, mas sem se conectar. Até que um dia o filho mais novo perguntou assim: "Vocês são amigos?" Aquela pergunta ficou no ar. Porque marido e mulher que não conversam viram sócios da rotina. A Bíblia fala de Nabal, um homem duro, áspero, que não ouvia e não dialogava. A própria Escritura registra em 1 Samuel 25, verso 17, que não há quem possa falar com ele. Quando ninguém mais consegue falar com alguém, o lar fica em perigo. E foi a sabedoria de Abigail que salvou aquela casa. Porque Provérbios 18 nos lembra que a morte e a vida estão no poder da língua. O silêncio também é uma escolha. E toda escolha tem consequências. Silêncio vira distância, distância vira frieza e frieza vira ruptura. A maioria dos casamentos não acabam por falta de amor, acabam por falta de conversa. E a boa notícia é que comunicação pode ser aprendida. No casamento firmado na rocha, você aprende a restaurar o diálogo, a ouvir sem atacar, a falar sem ferir e a voltar a ser amigo do seu cônjuge. Porque casamento saudável não é ausência de problemas, é presença de conversa. Se você quer dar esse primeiro passo, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Tem o encontro presencial, que vai ser em maio de 2026, e agora nós estamos também lançando o curso online, para você fazer de onde você estiver. Não espere a distância virar abismo. Que Deus restaure a comunicação da sua casa e que o seu casamento seja firmado na rocha.